Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje aqui nós quartou, né? Olha só, quarta-feira de cinzas e vamos ver o que nós temos para hoje no índice e no dólar. Quais são os possíveis movimentos que ambos os ativos podem fazer, tá ok? Então nós vamos começar pelo índice. O índice, como vocês estão vendo aqui, ele deu uma quebrada na estrutura de venda, tá vendo? Aqui essa linha azul deu uma quebrada. Quando ele dá essa quebrada, a gente tem um outro tipo de retração, tá? Então aqui na mentoria a gente ensina quais são os tipos de retração, para que a gente possa entender quais são, né, os níveis de retração que ele pode parar. Então, imagina só, antes dele fazer essa quebrada aqui, ó, em um R menor, com certeza, ele fez isso. Então, a nossa retração, ela não estava no topo, então ela estava nesse nível. Como vocês podem ver, 61% desceu e não perdeu, porque a partir do momento que ele faz isso, aí você substitui, né, ou coloca outra Fibo aqui, assim, ó, tá ok? E aí, mas perdeu o 38%, ou se não 61%, se a gente colocasse ao contrário. Só que a gente, aqui na mentoria, nós usamos aqui retrações auxiliares. Então, se eu coloco retração auxiliar, eu tinha 23% e a nossa bacia das almas ainda para fazer o mercado subir, como ele subiu aí, como vocês acabaram de presenciar. Olhando para esse prisma, já colocando aqui assim, então vamos falar aqui, ó, rapidinho, só para vocês entenderem. Ó, aqui, quando você faz isso, ele consegue ganhar essa região de rompimento falso aqui, né? Dessa estrutura de alta, desse A, B, C, ele projeta takes para nós. Então, o primeiro take estava aqui, pagou. O segundo take está aqui, pagou. E o terceiro take está dentro de uma região de venda. Tá aqui, ó, terceiro take, tá? Então ele pode sim vir testar hoje essa região toda de venda aqui. Pode, Shalom, e se ele chegar aqui nessa região de venda, como você acabou de falar que tem um take aí no 187.416 ou no 187.519, o que eu faço? Se ele começar a mostrar a estrutura de queda para nós, pô, uma parcialzinha de segurança tá onde? Tá nessa região dos 186.602. Tá bem nítido, está claro isso aqui, não tem o que fazer. Mas como assim tá claro? Tá claro, ó, um topo mais baixo e aqui ele cria um gatilho para nós. Então essa regiãozinha aqui é uma região de take com certeza, com segurança. Então se ele titubear aqui, a gente vende para pegar um take aqui embaixo. Então vocês já viram como que a gente puxa alvo. Só que como vocês também estão vendo aqui, ó, aqui também é uma região de rompimento falso. Então eu preciso que esse índice suba e bata nessas regiões de venda para nós vender. Agora, se ele abre guepado para baixo, vamos lá, deixa eu tirar essa aqui, daqui a pouco eu volto com as retrações com vocês. Se ele abre perdendo, ó, vamos colocar no 12R aqui para ficar um pouco melhor. Se ele abre perdendo esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui, como vocês estão vendo, ele acabou de ganhar um topo, região de rompimento falso. Se ele abre guepado perdendo esse fundo e depois esse fundo aqui, cara, eu tenho uma possível correção do índice, tá? E aí sim, se ele vier perder tudo isso aqui, ele vai vir testar quem? Essa região aqui embaixo. E que região é essa? É 185.135 a 184.960. Agora, qual que é o cuidado? Como nós ficamos aí alguns dias, 2 dias, né, sem operar, e hoje vai abrir de 1 hora da tarde,
ele pode sim abrir guepado aqui embaixo já, tá? Se ele fizer isso, vamos vender por aqui. Essas regiões aqui, ó, essa região aqui é uma região de venda. Você fala, beleza? De quem? Do 185.805 ao 185.645. É uma região de venda. Você fala, beleza. E se ele abrir guepado de alta aqui nessa região, ó, do 187.625 ao 187.120. Se ele abrir guepado nessa região e mostrar gatilho para gente, venda para testar essa região. Tá ok? Esse é o índice. Por quê? O índice, além de ter teste e take aqui em cima, ele também tem um take aqui no 188.220. Depois ele vai ter um outro teste aqui e outro take aqui, ó, 189.260. Você fala, opa, e também tem essa região cor-de-rosa aqui para fazer teste. Então, se ele sai rasgando aqui essas resistências e começa a subir, eu sei que ele pode testar até aqui, tá? Outra coisa também depois eu pego o topo mais alto. Então, quando ele quebra aqui, como nós estava vendo aqui, ó, no início, né? Então, quando ele faz essa quebra de estrutura, a gente tinha ali algumas técnicas de puxar corretamente a Fibo, porque você ouve muito aí na internet que Fibo não funciona, porque Fibo não funciona sozinho. Na verdade, não é a Fibo que não funciona. O que funciona, o que não funciona é quem está explicando, ou não sabe, ou não estudou, sei lá. Entendeu? Eu penso assim, se eu quero ser um profissional de uma área ou quero me aventurar em uma área onde tenha, por exemplo, vou dar um exemplo de dentista, pega aquela maquininhazinha, né? Aí eu vou lá, vou abrir ali a boca de alguém e vou usar aquele negócio sem aprender como controlar a velocidade, como colocar no dente, essas coisas. Não, eu vou lá me aventurar, né? Ou aprendi uma, duas vezes achando que já vou ficar bom naquilo. O que vai acontecer? Eu posso danificar os dentes, a boca, a língua do paciente todo, porque eu não aprendi a manusear aquela ferramenta. E aí fica fácil eu falar, essa porcaria não funciona. Não funciona porque você não se dedicou, você não aprendeu, você não estudou, você não treinou, né? Agora, para quem consegue explicar e mostrar por A mais B que é assim, né? Ó, então, a primeira, agora eu tenho, quando ele quebrou a característica ali, então agora eu tenho uma retração do movimento inteiro corretivo. Então, o que acontece aqui, ó? Quando eu tenho uma retração do movimento corretivo, eu já tenho aqui nosso 38%, onde ele bateu a primeira vez aqui, ó, e já sentiu. Tá vendo? Já sentiu. Se a gente dá um zoom aqui, ó, olha lá, bate no 38% e olha quem é esse cara, rompimento falso. Olha que combinação, ó, já pagando aí muitos pontos, não foi pouco não. Agora você imagina se você detém desse conhecimento. Nós estamos falando de 1000 pontos aí, ó, tá? Em 33 minutos, tá ok? Você fala, ah, beleza. Agora, olha só onde está os 50% da retração inteira. Olha lá, dentro daquela região de venda que nós falamos. Olha isso aí, que coisa maravilhosa. Agora, você imagina, vendo aqui, ele abre, aonde eu vou buscar a minha parcial de segurança que nós falamos? Aqui, ó, 38%. Olha que casamento. Por quê? Porque você aprendeu a puxar uma Fibo. Beleza, e tem lógica, e tem um racional por trás, tem o teste. E agora, olha só, aonde está o 61%? Olha aqui, ó, o 61% está aqui. Agora, olha quem está aqui, meu take, olha só, que nós acabamos de falar anteriormente, 188.220. Isso é, se ele abrir com gap de alta para essas
não pode perder quem? Esse cara aqui, ó, tá? Senão ele vai vir testar quem? Essa região de baixo. Beleza? Esse é o nosso índice para hoje, quarta-feira, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar está um pouco mais complicado, tá? Eu esperava sim, vou ser bem honesto para vocês, uma venda aqui nessa região, ó. Só que o Fela não chegou, ele deu a venda antes, né? Ó, deu uma vendinha antes. Você fala, tudo bem. O que nós já temos aqui? Nós já temos aqui, deixa eu subir um R aqui, tirar um pouco do ruído. Nós já temos isso aqui, ó. Já temos uma perca de um fundo, né? Então pode, ó, nós temos um alvo ainda não pago, um takezinho aqui, como vocês estão vendo, ó, no R$ 5,219, tá? Se ele perder agora o 217,50, tem um gatilho para nós aqui que nós chamamos de CD, né? O que acontece? Quando ele perde esse tipo de fundo aqui, ele tem dois movimentos. Ele pode ir direto, como vocês estão vendo aqui, é uma região de compra, e aqui embaixo também é outra região de compra. Então ele pode sim ir direto? Pode. Ou ele pode fazer o quê? Ele perde, pode bater aqui aí e vem testar. Aonde vai ser o teste desse cara? O limite está aqui, ó. O limite máximo, tá? Tá aqui. Antes de eu falar qualquer asneira, deixa eu só validar um negócio. Espera aí. É isso mesmo. O limite máximo é exatamente aí. Show. Então, o que ele tem que fazer? Ele não pode só vir pagar o alvo aqui, ó, o alvo no 219 e subir novamente, porque aí ele não vai ativar essas regiões de teste aqui para baixo, ele não vai vir, tá? E aí esse teste aqui, ó, pode falhar. Então ele tem que perder o 17,50, tá? Para essa região aqui do 245,50 virar uma região de venda. Por quê? Porque o dólar, ele também, ó, tem essa região gigantesca aqui para testar. E como vocês estão vendo, ó, depois que ele perdeu aqui, ó, tá vendo? Ó, perdeu, ele não testou ainda. Pensei que ele ia testar na sexta-feira, ele terminou antes. Então ele não testou ainda. Então ele pode sim fazer isso de uma vez sem o teste, porque aí se ele perder, ele já perdeu esse fundo. Agora se ele perder outro fundo, vai ficar legal. Por quê? Porque o dólar, quando ele subiu na quinta-feira, ele não subiu, a gente fala aqui que é uma subida limpa. Ele não fez uma subida limpa, ele fez uma subida meio temerosa. Então, como assim, ó, deixando esses brick contra, isso aqui trava o movimento. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o mercado veio, pum, travou o movimento, por quê? Por causa desse cara aqui. E aqui também, ó, ele também tem esse limite aqui, ó. Quem é o limite, ó? É o próprio alvo, tá? O próprio alvo. Charlão, e como que a gente puxa a FIBO aqui? Nesse caso, como ele também quebrou a característica, então nesse caso a gente tem que puxar o movimento inteiro, tá? Então ele vai querer fazer a correção inteira. Então a gente puxa assim, ó. Tá? Então a gente tem essa FIBO. Então tá aqui, ó, mesma coisa, ó. Bateu no 38%, ó. Sentiu e chegou aqui no suporte. Subiu, pá, 50%. Sentiu, buscou o 38%, como nós falamos lá no índice. Vende lá no 50 para pegar o 38 e depois ele pode subir. Olha cá, o mesmo movimento e o 61%. Tá vendo? Aí testa 61, testa 50, sobe, não ganhou o 61, ó, o 61%, voltou. Então, se ele vier pagar esse alvo aqui, ele vai perder de novo quem? O 38%.
tá? E aí nós vamos ter aí, como vocês estão vendo aqui, ó, na figura, ó, ele sobe, faz isso. Que letra que nós temos aqui, ó? Um Medellín. Então, se ele perde esse cara, ó, o alvo dele tá aqui, ó. Vai fazer um Medellín para nós, né? Aí tem o W, o Win e o Medellín tá aí, tá? Olha que bonitinho aí. Beleza? Então, tanto o dólar quanto o índice, ele tem teste para cima. Só que o índice parece tá mais agressivo para cima, parece, tá? Do que o dólar, tá? Mas o dólar, senhores, ele tá numa zona cinzenta. Então, se a gente pega isso aqui, ó, desde lá dos panoramas anterior, o que que nós temos aqui? Como eu falei, ó, nós temos aqui uma range. Então, nós estamos operando o dólar dentro de uma range de muitos pontos. Não é poucos pontos não, ó. Então, se vocês pegarem o panorama anterior aí, tá aí a nossa range. Então, ele fica aí brincando aí entre essas ranges, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, por exemplo, quando ele bateu aqui em cima e aí ele desceu perdendo estrutura e característica, ele tinha assim um limite que era essa linha azul. Olha lá. E a gente comenta isso, acho que foi na quinta-feira, não me lembro, ou na quarta. Ele bate aqui, segura e já faz o movimento quebrando aqui, ó, uma característica vendedora, quebrando a estrutura, tá? E aí, mercado para cima. E hoje nós vamos ver o que ele, como ele vai abrir em gap de baixa aqui dentro dessa região de compra, porque se ele der compra aqui, vamos tentar levar até aqui. Se ele der fôlego, se a gente conseguir identificar ele dando fôlego para isso, ele pode sim. Agora, se ele não fizer isso, ele vem embora. Tá. Por quê? Porque nós temos esse alvinho aqui ainda, ó, dos R$5,158. Charlão, quando que eu tiro esse alvo daqui? Quando ele ganhar esse cara aqui, tá? Enquanto ele não ganhar esse cara aqui, eu não tiro. Ah, Charles, você tem um alvo ainda projetado para cima. Temos uns alvos projetados para cima. Quando que eu tiro esse cara aqui? Eu tiro esse cara aqui quando ele perder a linha vermelha. Enquanto isso não acontecer, esses alvos são factíveis. Ah, por que você falou que tem que perder então para começar a testar aqui para baixo o 217,5? É simples. Se a gente cai para um R de ruído, olha aqui, ele tem que ganhar o 245 para mostrar para a gente uma força compradora, porque olha o que eu tenho aqui já. Eu tenho um topo duplo. E essa região que nós acabamos de falar, olha o que ele é. Ele é uma estrutura de uma estrutura de compra. Então, se é uma estrutura de compra, eu tenho sim. Ó, tinha uma região de compra aqui. Ele deu compra dentro da região de compra. Olha que bonitinho. Um gatilhozinho de compra para nós dentro de uma região de compra. E bora com ele, ó. Só isso aqui, senhores. Só esse gatilho. Só o gatilho e a região, se você sabe, ó, nós estamos falando de 30 pontos, tá? Então aqui no nosso projeto, rapaz, é muito ponto que a gente pega, não é pouco ponto não, tá bom? Então é isso, não tem mais hoje para falar, tá ali numa região de indecisão ali, de briga, tá? O dólar eu vejo querendo testar as regiões de baixo, né? Negou o teste aqui, ó. Só se ele abrir com gap de alta ou de baixa, vamos ver, ou de alta, né? Desculpa, mas vamos ver, tá bom? Então espero vocês amanhã e bora para cima. Talvez eu abro a sala ao vivo lá no YouTube hoje, tá bom? Fui.